Então, nesse vídeo, eu vou mostrar como instalar o Protégé e vou mostrar as funcionalidades básicas dele, guiando vocês pelo editor. Então, para a instalação, primeiro eu vou pedir que vocês acessem esse site. O Protégé ele é mantido pela Faculdade de Stanford, então está no domínio deles. Uma vez que vocês acessarem esse site, baixem a versão compatível com o sistema operacional de vocês, executem o instalador que vai instalar o Protégé na máquina de vocês. Então eu vou fazer passo a passo aqui, lembrando que eu estou no Mac. Quem fizer no Windows vai mudar um pouquinho, mas o processo é muito semelhante. Vamos acessar o site primeiro. Então aqui eu estou acessando o site do Protégé. Ele já vai abrir a tela para mim, mostrando qual que é a versão que eu tenho que baixar a partir do meu sistema operacional que ele reconhece automaticamente. Se vocês subirem um pouco nessa tela, vocês vão ver que também tem a possibilidade de utilizar o Protégé online. Caso vocês não consigam instalar no computador de vocês, vocês podem utilizar essa opção. Mas aqui voltando para a minha opção, que vai ser que eu vou instalar localmente na minha máquina, que é um Mac, então eu vou fazer o download. Então aqui vai aparecer uma tela para vocês se registrarem. Se vocês quiserem se registrar no site para ajudar eles a saber o número de usuários que estão utilizando esse software, vocês podem preencher aqui com o nome de vocês, e-mail, afiliação, a URL do projeto de vocês e a descrição do projeto. Ou caso contrário, vocês podem falar não, obrigado, que é a opção que eu vou seguir aqui. Então aí vai aparecer para eu baixar o instalador. Então aqui eu baixei o instalador, é um arquivo zip, eu vou descomprimir o arquivo. Então aqui vai vir a versão do Mac para o Protégé. Então vamos acessá-lo. Então essa é a tela inicial do Protégé. Ele sempre abre o software nessa aba aqui, chamada de Active Ontology. Então nessa aba tem algumas funcionalidades que vocês podem fazer. Uma delas é definir o site de hospedagem da ontologia que vocês estão criando, que se dá nesse campo aqui chamado de Ontology IRI. Então aqui para exemplificar, eu vou definir como site de hospedagem o site que eu mostrei nos exemplos anteriores, www.poslin.fmg.br/ligin948d. Então aqui ele atualiza o site de hospedagem da minha ontologia. Aqui nessas subabas abaixo, vocês veem 3 funcionalidades também que o Protégé provê. Uma delas é o Ontology Imports. Então, vamos supor que vocês estão estendendo uma outra ontologia. Vocês vão usar conceitos de uma outra ontologia. Aí vocês podem importá-la para o projeto novo de vocês. Nessa subaba que se faz isso. Aqui nessa subaba é onde vocês podem manipular e visualizar os prefixos da ontologia de vocês. Então, por padrão, o Protégé sempre define prefixo para essas ontologias. Então, para OWL, para RDF, RDFS, que são os protocolos padrões da web semântica. Também define para XML e para o XSD. XSD, lembrando que é a ontologia que define os tipos de dados primitivos. Caso eu queira criar um prefixo novo, basta eu clicar nesse botão aqui, esse mais, e aí ele vai criar para mim. Então, supondo que eu queira criar um prefixo para a minha ontologia, basta fazer isso aqui. Caso vocês queiram deletar um prefixo, basta apertar esse botão aqui que tem um menos. Para exemplificar, deletei. E aqui por último é uma subaba chamada General Class Axioms. Ela é utilizada caso vocês queiram criar uma restrição que seja geral para todas as classes. Quase nunca é o caso. Mas enfim, caso vocês tenham uma situação, um domínio onde vocês precisam de uma restrição que ela seja geral, é aqui que se cria. Aqui à direita eu tenho uma seção chamada Ontology Metrics, que é onde o Protégé ele vai prover algumas estatísticas sobre essa ontologia que você está criando. O número, por exemplo, de restrições, de axiomas, a contagem de classes, quantas classes tem essa ontologia que você está criando, quantas propriedades de dados, né, chamada de Object Property, quantas propriedades de dados, quantas instâncias, que é chamada de Individual, assim como também ele faz a contagem por de restrições especificamente. Tá? Então, quantas subclasses, quantas classes equivalentes, quantas classes disjuntas e assim por diante. Então essa é a tela principal do Protégé. Aí aqui nós temos outra aba que talvez seja a mais importante, a aba onde vocês vão fazer o desenvolvimento da ontologia de vocês, que é chamada de Entities. Então aqui na aba Entities você tem todas as subabas que vocês podem acessar e manipular. As classes da sua ontologia, as propriedades de objeto, as propriedades de dados, as instâncias, os tipos de dados e as propriedades de anotação. As propriedades de anotação geralmente quase nunca são modificadas, a não ser que vocês tenham um caso específico que vocês estão anotando uma ontologia que envolva diversos grupos ou diversos ontologistas,
e vocês queiram definir uma propriedade de comunicação entre vocês, uma propriedade de anotação nova, é aqui que vocês vão definir. Mas eu vou começar aqui explicando a subaba de classes. Então aqui é onde vai mostrar todas as classes que vocês têm. Todas as classes que vocês criarem no Proteger, elas sempre vão ser subclasses de uma classe mãe chamada de OWL-Thing. Então aqui, caso eu queira criar uma classe nova, vamos supor que eu queira criar uma classe pessoa. Basta eu clicar com o botão direito aqui e clicar em Add Subclass. Ou caso contrário, eu seleciono a superclasse e eu posso clicar nesse botão aqui, Add Subclass. E aqui eu posso definir o nome. Então, pessoa, tá o nome do conceito. Você vê que automaticamente ele já gera a URI desse conceito que eu estou gerando. Basta clicar em OK. É aqui que eu crio uma classe e aqui eu posso manipulá-la criando restrições para ela. Vamos supor que eu crio uma outra classe aqui, chamada de Person. E eu quero falar que a classe pessoa e a classe person elas são equivalentes. Basta eu clicar no mais aqui. Aí tem diversas restrições que vocês podem aplicar. Caso eu vou aplicar uma restrição de classe, então vou falar que a classe person ela é equivalente à classe pessoa. Então vê que ela gerou a restrição. Se aqui ainda na classe pessoa eu quisesse definir professor subclasse, então pessoa tem subclasse professor, tem subclasse aluno. Vamos supor que eu quisesse definir que todo professor não pode ser um aluno também. Então eu quero definir que essas classes elas são disjuntas. Uma forma de se fazer isso é vindo aqui, tem o campo chamado disjoint with, que é onde você pode aplicar uma restrição de disjunção. Basta eu vir aqui e falar que o professor ele é disjunto da classe de aluno. Então eles passam a ser disjuntos. Vou pedir para que vocês brinquem com esse software, para vocês irem desvendando todas as funcionalidades que ele tem. Então essas são as funcionalidades simples que existem para a classe. Caso eu quisesse criar uma instância, por exemplo, poderia vir aqui, criar uma instância para a classe professor, ou de uma outra maneira que eu vou ensinar a seguir nesse vídeo. Mas aqui agora eu vou mostrar as propriedades de objeto. É aqui que vocês podem visualizar todas as propriedades de objeto da ontologia de vocês. Ela sempre tem uma propriedade mãe, chamada de Top Object Property. Então, caso vocês queiram definir uma subpropriedade, basta clicar aqui, Add Subproperty. Então, eu vou criar aqui uma relação ensina. E aqui eu posso manipular essa propriedade ensina que eu criei. Então, eu posso falar se ela é equivalente a alguma outra propriedade, se ela é uma subpropriedade de uma propriedade mãe, né? No caso aqui ela é uma subpropriedade de Top Object Property, mas eu poderia criar seguidas subpropriedades, posso falar se ela é um inverso de outra propriedade, e aqui o mais importante é que eu defino o domain e o range dessa propriedade. Então lembrando, o domain ele define a classe cuja uma propriedade ela pode receber instâncias como sujeito. Então aqui ensina, ela sempre vai receber instâncias como sujeito do tipo professor. Então aqui eu posso definir pessoa, então o domain dessa propriedade vai ser professor, e o range, que vai definir as classes que essa propriedade recebe como objeto. Aqui o range, posso definir como pessoa ou como aluno, né? Vamos definir como aluno. Então aqui sempre a propriedade ensina, ela sempre vai receber instâncias da classe aluno ou instâncias de qualquer subclasse que venha a existir para aluno. Definir uma restrição de relacionamento. Aqui ainda eu posso definir, por exemplo, se essa propriedade é simétrica, lembra que nós vimos na outra aula, se ela é transitiva, como nós vimos, se ela é reflexiva. Reflexiva quer dizer que ela sempre aponta para ela mesma e assim por diante. Aqui, nessa subaba, é onde eu defino todas as propriedades de dados da minha ontologia. A interface gráfica é muito semelhante a qual nós vimos anteriormente para propriedades de objetos, né? Então ela tem como uma propriedade mãe, essa propriedade chamada Top Data Property. Caso eu queira criar uma propriedade de dados, basta eu selecionar a minha superpropriedade, clicar nesse botão aqui. Então, aqui vamos supor que eu queira criar uma propriedade de dados, idade, para comunicar a idade de cada pessoa. Então é aqui lembrando que eu posso definir
se essa propriedade ela é equivalente a uma outra, se ela é uma subpropriedade de uma superpropriedade, e posso definir o domain e o range dela. Lembrando que sempre uma propriedade de dados, ela sempre recebe como sujeito uma classe e como objeto ela sempre recebe um dado do tipo primitivo, também chamado de literal. Aqui para domain e para idade, vou definir pessoa. A pessoa tem idade. Idade é um tipo inteiro de dado, tipo primitivo do tipo inteiro. Então eu posso vir aqui e definir que ela sempre vai receber como objeto um dado do tipo inteiro, representado na ontologia por esse conceito aqui, xsdInt. Então aqui eu criei uma propriedade de dado. Agora, para criar instâncias ou manipulá-las, o local certo de ser feito é nessa subaba chamada de individuals. Então, para criar uma nova instância, vocês podem clicar aqui, esse botão, Add Individual. Então vamos supor que eu crie aqui Tiago. Então, uma vez que eu criei, eu tenho aqui os campos onde eu possa manipular essa instância que eu criei. Então, para definir o tipo dela, basta eu vir aqui em Type. Então, Tiago, eu vou falar que ele é o professor. Eu defino o Tiago como professor. Aí aqui eu posso definir se ele é equivalente a uma outra instância ou se ele é diferente de uma outra instância. E aqui eu posso fazer inserções de propriedades de objetos e propriedades de dados para ele. Então, como propriedade de dado, eu vou definir a idade dele aqui com base naquela propriedade de dados que nós definimos anteriormente. Então, idade, eu vou falar o tipo, xsdInt. Então, aqui eu vou falar 30 anos, a idade do Tiago. Aqui ele define uma propriedade de dados para essa instância. Agora eu vou definir uma outra instância chamada de João. Então eu criei aqui João. Como tipo dele, além de instância, eu vou falar que ele é um aluno. Vou definir a idade dele aqui, vou falar que o João ele tem 21 anos. E agora que eu tenho duas instâncias, eu posso falar que o João, aqui, ele é um indivíduo diferente de Tiago. Eles não são o mesmo indivíduo. Então, eu mostro que eles são diferentes. E por último aqui, eu posso fazer uma inserção de uma propriedade de objeto no Tiago, com base na propriedade de objeto que nós criamos, chamado ensina. Ensina. Posso falar que ele ensina João. Então, aqui eu crio as instâncias com base nas classes e relacionamentos que eu defini anteriormente. Aí o que é bacana do proteger é que uma vez que você definiu aqui uma ontologia, você pode salvar ela em todos os formatos de dados que nós vimos anteriormente. Então, para fazer isso, basta vocês virem aqui em File, Save As, e aqui ele vai mostrar se vocês querem salvar no formato RDF-XML, que nós vimos anteriormente, no formato Turtle e em todos os outros formatos. Vou salvar aqui no formato Turtle para nós vermos. Salvar na aula 4, a de exemplo.ttl. Aí aqui, se nós formos olhar para esse arquivo, veja que ele definiu aqui toda a ontologia que eu criei no proteger no formato Turtle. A gente não precisa mais ficar anotando manualmente, como foi mostrado na aula anterior. Então, aqui nesse vídeo eu mostrei as funcionalidades básicas do proteger. Lembrando que ainda existem muitas outras, como nós vamos ver nas próximas aulas.